Vocês passaram por coisas terríveis. Todo mundo está na luta, independentemente da cor da pele. Não ponham as pessoas umas contra as outras. Não ponham as pessoas umas contra as outras. Se vocês se põem uns contra os outros, ficaremos arruinados. Porque vocês estão felizes por estarem na França. Porque se isso aqui não fosse a França, falando sério, isso seria 10.000 vezes ainda pior, na bosta total. Não há um único lugar no Oceano Índico onde tenhamos ajudado tanto as pessoas. Essa é a realidade. Acho que nos esquecemos de agradecer. Não é nada sério. Isso virá com o tempo. Não sou estranho à ingratidão. É uma doença que não pode ser transmitida aos seres humanos. Mas digo isso para todos os líderes africanos que não tiveram a coragem de mostrar isso ao seu público. Nenhum deles estaria em um país soberano hoje se o exército francês não tivesse sido enviado para essa região. E meus pensamentos estão com nossos soldados, alguns dos quais deram suas vidas e lutaram por anos. Fizemos a coisa certa. Fomos embora porque houve golpes de Estado, porque estávamos lá a pedido de um Estado soberano que havia solicitado a presença da França. A partir do momento em que houve golpes de Estado, quando as pessoas disseram, nossa prioridade não é mais a luta contra o terrorismo. As duas falas que vocês viram de Emmanuel Macron, o presidente da França, se deram em duas ocasiões distintas, mas que possuem um fundo em comum: a insatisfação do presidente francês com os africanos. No primeiro caso, ocorrido no final do ano passado, Macron havia visitado o arquipélago de Mayotte, um departamento ultramarino francês localizado no Oceano Índico e próximo de Moçambique. Na ocasião, o conjunto de ilhas havia sido afetado por um ciclone. Os estragos levaram Macron a visitar o arquipélago para ver como os órgãos públicos franceses estavam ajudando na recuperação. Só que, apesar de alguns aplausos, Macron foi vaiado, ouviu reclamações de cidadãos descontentes com um longo período sem energia elétrica e a falta de água potável. Depois de ouvir tantas reclamações, Macron soltou o verbo e disse que os moradores do arquipélago estavam felizes por fazerem parte da França e que, se não fosse ela, eles estariam em uma bosta muito maior. Passaram-se os dias e, em 6 de janeiro deste ano, Macron, em um discurso já em Paris, demonstrou frustração com os líderes de determinados países africanos. Ele exigiu que os líderes de países do Sahel agradecessem à França por ela ter, por exemplo, a partir do início da década passada, lhes enviado tropas para lutar contra grupos terroristas e rebeldes. O problema é que, ao longo da chamada Operação Barkhane, os africanos começaram a suspeitar de que os anos se passavam e os terroristas não acabavam, enquanto empresas francesas garantiam seus lucros com atividades em seus países e sob a proteção das tropas de Paris. A França começou a ser acusada de conluio com os terroristas para justificar sua presença militar. Mas nos últimos anos, os ventos mudaram. Os presidentes a favor da França foram derrubados. Surgiu uma aliança de países que começaram a expulsar os franceses de seu território, em particular no Burkina Faso, Níger e Mali. Depois foi a vez do Chad de pedir para os franceses irem embora, o que gerou o maior desgosto de Macron. E foi exatamente no contexto da decisão do Chad de mandar os militares franceses embora que o presidente francês chamou os líderes africanos de ingratos. Daí veio a resposta do presidente do Chad. Acho que ele, Macron, está na época errada. No que diz respeito ao Chad, a decisão de rescindir o acordo de cooperação militar com a França é inteiramente uma decisão soberana do Chad. Não pode haver nenhuma ambiguidade quanto a isso. Ainda na terça-feira, 10 de dezembro de 2024, caças Mirage franceses começaram a decolar de uma base aérea em N'Djamena, no Chad, marcando o início da saída das tropas do país. É válido ressaltar que a cooperação militar que fundamentava a presença das Forças Armadas da França no Chad datava ainda de 1978. Contudo, a França possuía tropas lá desde a década de 1960, quando o país africano se tornou independente. Segundo o governo atual do Chad, a cooperação militar se tornou obsoleta.
No sábado, 11 de janeiro, os últimos soldados franceses partiram do país. Houve uma cerimônia de partida. Anteriormente, o ministro da Defesa do Chad, Issaka Djammous, havia dito que a data do prazo final da presença militar francesa, estabelecida para 31 de janeiro de 2025, era inegociável. Mas os franceses decidiram sair mais cedo. As declarações recentes de Macron foram alvo de diversas críticas, desde populares até autoridades do continente africano. No Níger, uma multidão se reuniu para apoiar as declarações anticolonialistas de seu governo contra a França. Os manifestantes literalmente gritavam que era sem eles que a França não existiria. Mas um líder político se expressou com maior notoriedade. Falo de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Ele, Emmanuel Macron, também insultou todos os africanos em seus comentários. Há uma parte que chamou minha atenção em que ele falou sobre ingratidão e que a ingratidão é uma doença que não pode ser transmitida aos seres humanos. Ele é humano. Nossa ingratidão não é transmissível a ele. É assim que esse senhor vê a África e os africanos. Não somos humanos aos olhos dele. Talvez seja ele quem não seja humano. Acho que, se ele não é ateu e reza todas as manhãs, quando acorda e reza, ele também deveria rezar pelos africanos, porque foi graças aos nossos ancestrais que a França existe hoje. Ele deveria estar rezando por nós. Não precisamos ser humanos. Somos mais do que humanos. Até agora, Chad, Mali, Níger e Burkina Faso já se livraram da presença militar francesa nos últimos anos. Só que outros 2 países com relações mais próximas a Paris surpreenderam: a Costa do Marfim e o Senegal. Pouco antes do fim de 2024, também anunciaram que os militares franceses deveriam sair de seus territórios. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara disse que a saída dos franceses é uma consequência da modernização das forças armadas locais. Já o Senegal afirmou que havia proposto a seu ministro da Defesa uma nova doutrina de cooperação militar com forças estrangeiras, mas que trazia ao mesmo tempo o fim da presença destas no país da África Ocidental. Pouco depois, o Senegal afirmou que a retirada das tropas francesas se completará até o fim de 2025. Sabe-se que, ao mesmo tempo que as forças francesas saem destes países, empresas da França também vão perdendo seus negócios lá, principalmente em atividades de extração de recursos naturais. Ou seja, a retirada da França se dá no campo militar, político e econômico, embora ainda continuem laços com a França em termos políticos, sociais e econômicos. Por outro lado, o interesse destes países na Rússia, na China e no Irã só cresce. E isso irrita ainda mais Macron. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.